Abra sua Bíblia comigo, Gálatas 3:19. Vamos continuar aquilo que estávamos demonstrando a vocês a respeito da lei, a lei mosaica, entregue à nação de Israel. Gálatas 3:19 nos diz assim: podem ficar assentados como estão, eu vou ler, pois vou orar e nós vamos continuar a lição. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Pai, nós temos Tua palavra aberta diante de nós, e rogamos Tuas bênçãos sobre esse tempo de estudo da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo nos auxilie, iluminando o nosso entendimento e nos conduzindo à firmeza em Cristo. Nesta dependência nós oramos em nome do nosso precioso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Então, Gálatas 3:19, ele deixa alguns pontos muito claros. Qual é a função da lei? Para que serve a lei? Ela foi ordenada, ou seja, ela foi acrescentada às promessas feitas a Abraão. As promessas a Abraão não são abrogadas, elas são eternas. A promessa de uma descendência, a promessa de uma terra, a promessa que será cumprida no milênio, isso jamais foi tirado, isto é uma aliança perpétua, Deus diz a Abraão. Você pode ler os capítulos 12, 13, 15, 17, 22 de Gênesis, todos eles vão tratar da aliança de Deus com Abraão. E essa aliança não pode ser abrogada, ela é eterna, mas algo acrescentado a ela, ou seja, dado ao mesmo povo, a nação de Israel, exclusivamente a nação de Israel. Ela foi ordenada, ela foi acrescentada à nação de Israel por causa das transgressões. É muito fácil de ilustrar isso. Deus está sobre o Sinai com Moisés, dando as tábuas da lei, transmitindo a lei a Moisés, e o povo de Israel junto com Arão está lá embaixo, juntando as suas joias, seu ouro, confeccionando o bezerro de ouro, um Deus que eles viram no Egito, que eles provavelmente adoravam no Egito. E enquanto Deus está tendo esse momento sublime com Moisés sobre o monte, o povo está em idolatria, em prostituição espiritual lá embaixo. Então a lei foi acrescentada, ela foi ordenada por causa do povo com quem estava tratando. Um povo escravo, 400 anos no Egito. Uma mentalidade de escravos. A lei agora vem restabelecer a ordem entre eles. Este é o objetivo dela. Para que a lei foi ordenada para restabelecer a ordem por causa das transgressões. Jamais perca de vista isto. A lei foi dada para que fosse reconhecível o fato que eles eram um povo de Deus e não um povo qualquer. Você pode assistir na página do YouTube da igreja em Goiânia a uma série de mensagens lá intitulada Batendo na Cangalha. Alguém sabe o que é cangalha? Tem a canga, que é colocado no pescoço do boi. Vocês já viram isso? Aqueles dois bois, o jugo, não é? O Instituto Bíblico Maranata lá em Marilândia tem o jugo como o símbolo. Tomai sobre vós o meu jugo. Aquilo é uma canga. Cangalha é o aparelho em forma de V colocado sobre as costas do animal, para em cima daquele aparelho colocar a carga. O que os tropeiros fazem? Eles andavam com os animais, normalmente um burro, naqueles caminhos, e às vezes o animal via um pasto, via alguma coisa, estava saindo do caminho. Com uma vara comprida, ele batia na cangalha. Se o animal estava saindo para a esquerda, batia na cangalha do lado direito, o animal voltava. Eu estou usando exatamente essa expressão. Batendo na cangalha para ver se o crente aprende. Ou seja, não se desviando da palavra de Deus em nenhum lugar. Eu uso com eles normalmente uma questão que minha mãe usava comigo e a sua com você também. A gente dizia assim: mãe, eu quero fazer tal coisa. Daí ela dizia assim: não, isso você não pode fazer. Daí você respondia como? Mãe, todo mundo faz. E a resposta da mamãe era o quê? Você não é todo mundo. O que Deus está dizendo com a lei para a nação de Israel? Você não é todo mundo. Você é muito diferente. É por isso. Ela foi acrescentada por causa das transgressões, para eles perceberem: vocês não são todo mundo. E quantas vezes a gente como crente esquece isso?
Deus está lhe batendo na cangalha, porque a gente não é todo mundo, para você lembrar de quem você é. A lei foi acrescentada por causa das transgressões. Eles não seriam como todo mundo. A segunda expressão importante desse texto, até que, tem um objetivo aqui, até que, não era algo perpétuo, era algo temporário. As pessoas esquecem disso. A lei tem a sua função, teve a sua função temporária, com começo e com fim, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. Ou seja, a promessa não foi abrogada, ela continua até que essa promessa seja cumprida. E essa promessa foi cumprida em quem? Em Cristo. Essa é a questão importante que devemos perceber. Realmente a lei foi dada até Cristo. E eu lhes lembrei então na primeira parte do concerto da lei, é uma aliança. E lhes demonstrei como Deus propôs e eles aceitaram. Tudo que o Senhor disse faremos, eles assinaram embaixo. Aceitaram a aliança do Senhor. Uma aliança inédita. Deus jamais havia demonstrado de forma tão detalhada a vontade dele para o seu povo. E Deus jamais havia demonstrado de uma forma tão detalhista tudo o que ele queria deles. E finalmente, a exclusividade da lei. Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Só a Israel, a mais ninguém. Sobre nenhuma outra nação a lei foi colocada, a não ser sobre a nação de Israel. Agora deixa eu prosseguir. O desenvolvimento da dispensação da lei. Da mesma forma que as Escrituras revelam o ponto inicial do concerto da lei entre a nação de Deus e a nação de Israel, ela também revela seu término. Então a Bíblia demonstra que há um começo e há um fim. Quando alguém declara que a lei de Moisés não está mais em vigor, produz uma forte reação por parte dos religiosos. Como assim? Uma parte da Bíblia não está mais em vigor. Uma parte judicial, concerto de Deus com uma nação específica? Sim. E essa questão não está mais em vigor, porque ela não tem mais sua utilidade. Eu vou demonstrar isso a você, pedindo que você abra sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 6. Como assim a lei não está mais em vigor? Ela não é mais útil? Vamos deixar que Deus explique isso em Hebreus capítulo 6. Um texto que talvez você já passou por ele e teve dificuldades em entendê-lo. Eu vou procurar ajudá-lo na compreensão desse texto nesse momento. Verso 4 de Hebreus 6. Porque é impossível que os que... Guarda essa palavra, é impossível. Que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, verso 5. Provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, verso 6. E recaíram, guarda essa palavra, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e os põem ao vitupério. O que é impossível nesse texto? A gente tem que entender esse ponto. Primeiro, a quem o autor aos Hebreus está escrevendo? Há pessoas que já conheciam Cristo, em sua maioria, mas que estavam tentados a voltar atrás, voltar ao judaísmo. Mas também há pessoas que estavam ouvindo o Evangelho e estavam com medo de vir a Cristo. Então é também essas pessoas que escrevem. Nesse capítulo 6, especificamente a estes. Então o que os versos 4 a 6 demonstram, eu vou lhes demonstrar. Aqui onde eu estou está o judaísmo. Aqui estão eles. Volte para o verso 4, por gentileza. Ele diz que há algo impossível. Então, o que é impossível na questão aqui? Ele começa a descrever o que aconteceu com eles. Já uma vez foram iluminados. É aqui a iluminação da palavra de Deus, a luz da palavra de Deus, demonstrando que Cristo é a vontade de Deus para eles. Então, eles deram um pequeno passo em direção a algo. Provaram do dom celestial, ou seja, que o Evangelho é algo nos dado por Deus. Mais um passo. Tornaram-se participantes do Espírito. Saiba diferenciar as coisas. Não está escrito aqui habitados pelo Espírito. Participantes do ministério do Espírito. De qual ministério? Há só um ministério do Espírito Santo aos incrédulos. Jesus vai dizer na carta de João que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É nisto que eles são participantes. Do ministério do Espírito Santo de convencê-los dos seus pecados.
Não está falando aqui de salvos, nem da habitação do Espírito, mas no ministério de convencê-los dos seus pecados. Verso 5, provaram a boa palavra de Deus, ou seja, que aquilo que foi escrito no passado é verdade, e que Deus estava cumprindo as suas promessas. E mais do que isso é verdade também quanto ao futuro, pois provaram o poder do século futuro. Notem, eles vieram até aqui. Tudo isso tirou eles lá do judaísmo e os trouxe aqui. Que lugar é este aqui? Lembra que Jesus, escrevendo às igrejas do Apocalipse, diz: eis que estou à porta e bato. Até aqui Cristo está batendo a porta. Se alguém ouvir a minha voz e fizer o quê? Quem abre a porta? Isso é fé. Você tomou todo o conhecimento. Vamos dizer que a porta da salvação está aqui. O que diante deste conhecimento eles tinham que fazer? Colocar a mão na maçaneta e abrir a porta. Isto é fé. Você abre a porta, Cristo entra. O que é impossível? Notem que o verso 6, pode colocar o verso 6, e recaíram, recair quer dizer voltar atrás. Aconteceu tudo isso, e eles voltaram lá atrás no judaísmo. O que é impossível? Aqui onde eles estão, Deus levá-los ao arrependimento. Aqui no judaísmo onde eles estão, não há salvação. É isso que é impossível. Eles voltaram atrás, eles estavam lá no Evangelho, retornaram ao judaísmo. Então, eles retornaram. Aqui onde eles estão, é impossível renová-los para arrependimento. Aqui no judaísmo, Deus não está fazendo nada. Aqui no judaísmo, eles não serão salvos. É preciso que eles retomem todos os pontos, venham às portas do Evangelho, creiam em Cristo e abram a porta. Só faltou uma coisa nesse texto: crer. É isso que o texto não tem. Eles não creram. Eram perdidos. Lá no judaísmo onde eles estão é que eles não vão crer. Então notem qual é o papel da lei e o lugar dela nos nossos dias. Nenhum ser humano vai vir a Cristo pela guarda da lei. Lá na lei, onde Deus já não a usa mais, aonde realmente já cumpriu o seu papel, lá Deus não está fazendo nada mais. Ele já fez. Esta lei os conduziu a um novo ponto. E quando retornam à lei, realmente lá aonde Deus um dia trabalhou, Deus não está trabalhando mais. Então em João 1,17, o Senhor mesmo diz: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por quem? Por Jesus Cristo. A lei veio pelas mãos de um homem, a graça, a verdade de Deus vieram por quem? Pelo Senhor Jesus Cristo. Então isso nos leva a entender o término da vigência da lei. Ela já havia sido profetizada. Quando se fala da aliança, da nova aliança, em Jeremias 31, versos 31 a 33, nós entendemos qual era o propósito de Deus com tudo isso. Jeremias 31, de 31 a 33. Eis que dias vêm, o profeta está olhando para o futuro. Notem que aqui ele está na Babilônia, o povo está escravizado, está debaixo do jugo babilônico durante aquele período, mas ele está olhando para o futuro e Deus está dizendo: eis que dias vêm, diz o Senhor. No futuro vai acontecer alguma coisa, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel, não aquela aliança antiga da lei. Uma nova aliança com a casa de Judá. Ele está especificando com quem? Agora notem o que ele diz no verso 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Não mais aquela aliança condicional da lei. Eu vou fazer com eles uma nova aliança, não igual à antiga. O texto é muito claro. E por que não? Porque eles invalidaram a minha aliança. Quando a nação de Israel invalidou a aliança de Deus, a aliança da lei, nós temos que responder isso. Abra sua Bíblia comigo, Mateus 11. Mateus capítulo 11. Quando a nação de Israel invalida a aliança da lei, a lei tem um objetivo claro: os conduzir a Cristo. A lei, ela tem este fim, a finalidade, levá-los a Cristo. No capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus, você tem uma sequência onde Jesus está realmente demonstrando a eles a severidade da incredulidade deles. Olhe para o verso 21. Jesus diz assim:
Eu vou ler o verso 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos teriam arrependido com saco e cinza. O que o Senhor Jesus está aqui denunciando deles? Israel não se arrependeu. Eles não se arrependeram dos seus pecados. Quando Israel invalida a aliança da lei? Quando não cumpre as condições. E quando eles não cumprem as condições? Quando rejeitam o Messias. A rejeição do Messias leva ao final do período da lei. Agora, o que é visível aqui? Quando você continua a leitura, fala de Tiro, Sidom, Cafarnaum, e isso vai até o verso 28. O verso 28 marca a grande virada no ministério de Jesus. Até ali, ele anuncia o reino à nação de Israel. Mas ele diz: olha, eu anunciei o reino, eu os chamei ao reino, e vocês não quiseram. Você conhece Mateus 11, 28, o que diz? Quantas vezes você já leu esse versículo? Vinde a mim. Quando um judeu fala a todos, preste atenção nisso, quando um judeu fala a todos, ele está dizendo todos, não exclusivamente judeus. Todos na boca de um judeu significa pessoas de todas as nações. É a partir de Mateus 11, 28 que o evangelho chega até nós. Vinde a mim quem? Os judeus? Não, eles rejeitaram, eles invalidaram a promessa. Vinde a mim quem? Todos, de todas as nações, os que estáis cansados e oprimidos. Agora a oferta é estendida a quem? A mim e a você. Mateus 11, 28 é o que demarca essa divisão. Até ali Jesus chamou Israel ao reino. Eles não se arrependeram, invalidaram a aliança, não cumpriram as condições. Agora Jesus diz: vinde a mim todos. Todos vocês agora venham a mim. Então ali a lei se invalida pela questão do comportamento de Israel e da rejeição deles do Messias. Agora então adentra algo não revelado claramente no Velho Testamento, mas que faz parte do plano de Deus, a época da graça, a época da igreja. O término da vigência da lei mosaica, ela foi deixado muito claro a Israel esse objetivo. Lucas 16 diz o seguinte: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. É exatamente isso que eu lhes falei. A lei e os profetas duraram até aquele período. Jesus veio e anuncia o reino de Deus. E aqui então eles invalidam por rejeitarem o reino de Deus. A expressão que vem depois é interessante: todo homem emprega força para entrar nele. Você já entendeu isso? Isso aqui está ligado a quando Jesus anuncia a porta estreita. O que é crer em Cristo? O que exatamente significa crer em Cristo? Eu vi uma foto alguns dias atrás num monastério, onde as portas do monastério eram amplas, mas a porta do refeitório, 2 palmos, nem 2 palmos. Se você quisesse entrar no refeitório, você tinha que caber na porta. E se você entrasse no refeitório e comesse muito, você não saía. Olha o drama. Eles tinham que ser fininhos, tanto para entrar quanto para sair. É mais ou menos isso que é a porta estreita. Por que Jesus diz que a porta da salvação é estreita? Literalmente, você passa nu, sem ninguém, sem nada, todo lanhado, estreitinho. Não tem como levar ninguém junto, um por vez. Sem nada do seu passado, tudo tu deixa para trás. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, fica tudo para cada porta. A porta é estreita, você não consegue levar nada junto. Nenhuma boa obra, nenhum benefício desse mundo. É uma nova caminhada. Quando ele diz, todo homem emprega força para entrar nele, é isso que ele está dizendo. É uma decisão difícil. Você deixa tudo para trás. É assim que os judeus entenderam. Deixar o judaísmo, a lei e tudo para trás. Não vai ser fácil entrar nessa porta. E é isso que é anunciado a eles.
Paulo vai dizer em Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Há dois sentidos aqui. A finalidade da lei é conduzir-nos a Cristo, mas ao dizer que o fim da lei é Cristo, ele está dizendo de o término, o limite onde ela deixa de existir. O limite da lei, Cristo. Depois de Cristo, ela não estará mais em vigor. A palavra justiça aqui aponta para a posição do crente diante de Deus, sendo transformado um justo em Cristo. Cristo é a nossa justiça e não a lei. É Cristo que nos dá aquilo que para nós é impossível obtermos. Mas como se aplica a porta estreita nisso? Se você quer Cristo, você tem que deixar tudo para trás. Quanto custa a salvação? Nada. Cristo fez tudo por nós na cruz. Quanto custa a salvação? Tudo. Porque se você não abandonar tudo lá atrás, em arrependimento, você nunca vai chegar nela. Custa tudo que você é. A porta é estreita, nem o seu orgulho passa nela. Não dizem que o nosso orgulho é grande? Pois é. O orgulho não cabe na porta estreita. Você tem que se esforçar para passar por ela. Cristo é aquele que conquista a nossa justiça. De maneira que Gálatas 3, 24 e 25 dirão assim: de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. O que significa isso? A lei mosaica, serviu a nação de Israel de um aio, literalmente um paidagogos, ou seja, no nosso bom português, um pedagogo, aquele que ensina a criança. Você já leu, por exemplo, nas Escrituras? Romanos diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, este é um filho de Deus. Já leu Romanos 8? E já deu na sua mente assim: espera aí, se eu não sou guiado pelo Espírito de Deus, eu não sou um filho de Deus. Infelizmente, do grego para o português, a gente perde muita coisa. E no português, se a gente só tem uma palavra para filho, no grego não é assim. Então ele vai usar ruios e técnicos. Ele vai dizer o quê? Há filhos de Deus menores, infantes, e há filhos de Deus técnicos, maiores, adultos. Quem são os infantes? Aqueles que eram conduzidos pelo aio. As crianças, os pequenos. Assim era Israel. Infantes, meninos, pequenos, conduzidos por um aio, a lei, que dizia pormenor por pormenor: acorda essa hora, escova os dentes, toma banho, coloca a roupa, se prepara para a escola, vai para a escola, volta a tal hora, almoça, escova o dente de novo. Lembra como que é com criança? Quando os nossos filhos crescem, a gente não lembra eles mais disso. Eles devem ter maturidade suficiente para fazê-los. Israel eram filhos menores, a igreja, filhos adultos. Por que nós não obedecemos à lei? Porque nós estamos numa posição de filhos adultos. A nossa lei é a lei do Espírito. Somos conduzidos pelo Espírito Santo, não pela lei. A lei nos serviu de aio para conduzir uma criança, para que pela fé fôssemos justificados. Uma vez crendo em Cristo, filhos adultos. Sabe aquela expressão que Paulo vai usar? Filhos por adoção. Deus não tem filhos por adoção. Deus tem filho apenas por nascimento. É a gente que não entende a expressão. A adoção de filhos, na linguagem do apóstolo Paulo, era exatamente esse momento onde o filho deixava de ser pequeno para ser adulto. Como um filho menor, ele era como um escravo. Como um filho adulto, ele é como seu pai. A adoção de filhos é o quê? É a passagem de condição, não a forma que você entra na família de Deus. Só tem um jeito de entrar na família de Deus: por nascimento. Deus não tem filhos adotivos. A adoção de filhos é a passagem da condição de filho menor para filho adulto. A lei conduziu filhos pequenos. Um aio a conduzi-los. Conduzi-los a quem? A Cristo. Mas olha o verso 25. Depois que veio a fé, já não estamos debaixo de um tutor. Hoje estamos debaixo da orientação de quem? Do Espírito Santo. E o que a Bíblia diz a nós? Andai no Espírito. Esta é a nossa regra. Você pode pensar assim: seria tão bom, pastor, se tivesse a lei aqui para dizer cada detalhe de como a gente tinha que ser, não é? Rapaz, você não suportaria. Quem é que suporta isso? A lei era pesadíssima. Ao contrário disso, a Bíblia nos diz
Enchei-vos do Espírito. Como que você se enche do Espírito? Só tem um jeito: esvaziando o seu coração. Por que os crentes andam na fraqueza espiritual que andam? Porque o coração deles está cheio de tudo, menos da vontade do Espírito Santo de Deus. Para que o Espírito Santo nos encha, e notem, antigamente se cantava um corinho assim: Espírito, enche a minha vida. Lembra? Alguém lembra desse corinho? Isso aí não está na Bíblia, não. Não, isso não está na Bíblia. A Bíblia diz: enchei-vos. O que significa isso? Se você não se esvaziar de si mesmo, não tem espaço para Ele. Então ele vai falar de outras coisas. Não apagueis o Espírito. O que significa não apagá-lo? Não desobedeça a Ele. Não entristeçais o Espírito, que significa não entristecer. Não permita o pecado não confessado na sua vida. Andai no Espírito significa o quê? Ande nos limites dele. Ande nos limites que o Espírito Santo conduz pela palavra a sua vida. Você não precisa da lei, porque se você creu em Cristo, você é um filho adulto de Deus. O verso 25 deixa muito claro: mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de um tutor, estamos debaixo de quem? Da ação do Espírito Santo. Este é o nosso molde, essa é a nossa vida. E o Espírito Santo vai trabalhar em nosso coração com base no quê? Nisso que você está fazendo, pelos meios de Deus. O culto público, quando nos reunimos para adorar a Deus, para ouvir da sua palavra, a leitura diária da palavra, a meditação diária na palavra, que é mais do que a leitura, não se engane disso. O seu tempo de oração particular, o seu tempo de oração na igreja, a sua obediência aos mandados de Cristo, ir e pregar o Evangelho, testemunhar do Evangelho àqueles que estão perto de você, fugir de toda forma de pecado. É isso que Deus quer de você. A vida que Deus exige daqueles que pertencem a Cristo é uma vida muito, mas muito superior àquilo que a lei exigiu, ou que os judeus conseguiam fazer, não que a lei exigiu, mas que os judeus eram capazes de fazer. Eu quero terminar demonstrando isso em Romanos 8, você pode abrir sua Bíblia comigo. Notem bem a sua condição, é isso que eu quero concluir nesta manhã, e desejo que você entenda. Romanos 8, eu vou ler desde o primeiro verso. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o quê? O Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do quê? Da lei do pecado e da morte. Qual era o objetivo da lei mosaica? Demonstrar que eu sou um pecador. Qual era a pena? A morte. Em Cristo eu fui livre disso. Por quê? Porque Cristo não somente cumpriu a lei, como sofreu a pena da lei. Por que a pena da lei não está sobre mim? Porque ela foi lançada sobre Cristo. E a justiça, não mais da lei, mas a justiça em Cristo me foi dada. Mas notem o que diz o verso 3. O que era impossível pela lei, havia algo que a lei não conseguia fazer. Eu já digo o que é. Mas qual a razão que ela não conseguia? Enferma pela carne. O pecado no ser humano não permitia que isso se cumprisse. O que era impossível à lei, por causa do pecado no coração do homem, Deus mudou, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. O que era impossível à lei? A lei não produzia vida, só morte. A lei não produzia santidade. A lei não acrescentava algo. Ela dizia o que você tinha que fazer, mas ela não dava poder para fazer. Você não tinha poder para cumpri-la. Como que Deus mudou isso? Enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne. Ele repete tantas vezes isso. Ele está dizendo, a morte da morte na morte de Cristo. A minha fraqueza morre em Cristo. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, e ele novamente repete, segundo o Espírito Santo de Deus. Você não precisa da lei. Ela já foi cumprida em Cristo. Você precisa obedecer ao Espírito Santo que habita em você.
Talvez você gostasse que as coisas fossem diferentes. Cada detalhe. Mas lembre-se, você é um filho adulto de Deus. Se comporte como um adulto. É aqui que eu quis chegar essa manhã inteira. Você creu em Cristo. É habitado pelo Espírito. Tem a palavra de Deus nas suas mãos. Se comporte como tal. Não infantilmente. Não vivendo em todo tipo de pecado. Não vivendo de forma realmente egoísta e sem consequências. Se comporte como um filho adulto de Deus. Se comporte como você é. Demonstre isso. Aqueles que querem guardar a lei, querem estar debaixo de algo que não lhes trará nada. As bênçãos estão em Cristo e no seu Espírito que Ele nos deu. Ande de acordo com a vocação a que você foi chamado, Paulo diz aos Efésios. Um filho adulto, maduro. Quão pouca gente hoje quer investir na sua vida espiritual. A gente investe em tanta coisa, menos no nosso crescimento espiritual. A gente pensa em tanta coisa, menos realmente em sermos mais parecidos com Cristo. Eu sempre me alegro lá em Goiânia, quando alguém que mora muito longe da igreja diz: pastor, eu orei durante tanto tempo, pedi que a igreja orasse, eu queria uma casa aqui perto da igreja, agora consegui. Amém. Conseguiu por quê? Para poder estar mais na casa de Deus. Objetivos disto. Você é um filho adulto de Deus. Ande como tal, tenha objetivos como tais. E não ande na infantilidade que nós temos visto no mundo evangélico nos nossos dias. Que vocês, como igreja aqui em Ribeirão Preto, demonstrem isso. Maturidade, conhecimento daquilo que Deus quer de vocês em Cristo. E realmente se esforcem por fazê-lo. Espero tê-los ajudado com a questão da lei e desse entendimento. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.